irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando uma introdução ao estudo bíblico dos nossos grupos de vivência. Estamos fazendo uma caminhada com os 10 mandamentos, que é a aliança de Deus com o seu povo. Então você que está desde o primeiro encontro acompanhando, esse é o nosso último encontro desse livrinho de introdução. Nós vamos ter um próximo livro, volume 2, com 19 encontros. Já está na gráfica, quase pronto. Você já pode encomendar aí na sua paróquia. Depois, um terceiro livro, que vai ter mais 14 encontros. Então, nesse sentido, nós fazemos todo um panorâmico do estudo bíblico a partir dos discípulos de Emaús. Jesus caminhou com eles e ensinou as Escrituras. Então, o centro vai ser Jesus. O centro é Jesus, a aliança do sangue de Jesus feito na cruz com o povo. E aqui nós então estamos encerrando também essa aliança. É o selo da aliança do povo com Deus no Monte Sinai. Capítulo 24 do livro de Êxodo. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou aí na descrição deste vídeo. Então, quem tiver dúvida, quem quiser perguntar ou acompanhar no grupo do WhatsApp, então se inscreva ou pede aí no grupo do WhatsApp que a gente adiciona vocês e estaria acompanhando conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal, quem ainda não está inscrito, e curtir os vídeos do DATV, o canal da Diocese de Apucarana. São muitos vídeos, além desse tem outros tantos vídeos aí das notícias ou de formação da nossa Diocese. Capítulo 8, ou capítulo 24, o encontro 8. Este é o sangue da aliança que Javé faz com vocês. É o que Moisés fala para o povo. O sangue da aliança que Javé faz com vocês. No Novo Testamento, em Jesus, lá na ceia eucarística, Jesus diz, este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vocês. Então, é isso que nós vamos refletir nesse encontro. Você pode meditar, você pode ler o Aprofundando a Palavra, que está aqui no livrinho, e isso vai ajudar muito você a compreender, então, este compromisso de Deus com o povo e de povo com Deus. Nós, então, lemos o capítulo 24, versículo do 1 ao 18. É a cerimônia de renovação da aliança. Aliança, a Bíblia é o livro da aliança. Aliança significa compromisso e testamento. A Bíblia é a história da aliança de Deus com o povo ou do testamento de Deus com o povo. E a Bíblia, como nós já vimos também, ela divide em Novo Testamento e Antigo Testamento. Nova aliança, Antiga aliança. Jesus e a Nova aliança, antes de Jesus, a Antiga aliança. Nós vimos então que Moisés foi convidado por Deus para tirar o povo do Egito. Moisés obedeceu, conseguiu libertar o povo da escravidão do Egito e entraram no deserto aos pés do Monte Sinai, a montanha sagrada. E é nessa montanha que tem então o compromisso, a aliança com Deus. O povo está no Monte Sinai, aos pés das montanhas, fazendo a memória, já muito tempo depois que saíram do Egito. Isso nós não podemos esquecer. Então, a Bíblia é escrita muito tempo depois da história vivida. Depois que o povo viveu a história, passou pelo deserto, passou por tudo isso, agora já estão na terra, já está estabelecido, agora eles fazem memória. E a memória deles é litúrgica, é festa, é rito. Inclusive, aqui a gente vai entendendo tudo isso pelo contexto que o texto nos fala. Por exemplo, diz que mataram um boi, mataram animais, tiraram o sangue, fizeram festa com carne. No deserto eles não tinham boi, no deserto não tinham gado. O deserto é seco, lá não tem nem água nem comida para animais. Então, aonde eles entraram na terra, aí sim, lá tinha. A terra prometida, depois que entraram, aí tinha sim o gado, faziam festa e os sacrifícios do sangue. Mas eles trazem isso como memória para o deserto, como aliança com Deus. Na montanha sagrada onde Deus se manifesta, ele simboliza tudo isso, a liturgia que eles já têm na terra, nas casas, no templo, na tenda, remete tudo isso lá quando Deus se revelou, como regra, como norma, como lei de Deus aos pés da montanha sagrada. Então, celebrar a história é fazer memória.
Faça isso em memória de mim. Todo ano o judeu fazia festa. Nós vimos o capítulo 23, quem leu o capítulo 23 na Bíblia, em casa, viu como é a história de fazer a festa e fazer memória e ter que comemorar. E eles tinham que fazer festa todo ano, fazendo história, comemorando. Então aqui nós vimos então os preparativos que traz a festa e a aliança, é o encerramento da aliança. E o encerramento da aliança, a Bíblia nos fala que Javé pediu a Moisés, suba a montanha, chama Araão, chama Ur, chama Abiel e Nadabe e mais 70 anciãos. É importante, fala bastante desses 70 anciãos aqui no livro da aliança. A Bíblia fala bastante disso. Então, esses 70 anciãos são homens que ajudaram Moisés, então, a conduzir o povo nessa organização da terra prometida quando entrar na terra. Então, eles vão com Moisés. Mas na hora de se aproximar de Deus, não é todos que chegam, alguns apenas. Mas eles veem a manifestação, eles celebram essa grandeza de Deus junto. Depois, Moisés desce e conta ao povo tudo o que Deus falou. Estabelece essa aliança e o povo vai repetir aquilo que nós já vimos lá no comecinho. Faremos tudo o que Deus está falando. Vamos obedecer a Deus. Então, e aí Moisés vai fazer o sacrifício. Então, chama os jovens, olha, os jovens participam da celebração e da ação. Vão sacrificar os bois, matar e dividir e fazer, então, o sacrifício. E parte será queimado no altar para Deus e parte será então comida pelo povo, fazendo a festa. Então é um sacrifício de comunhão, não é apenas o holocausto, é um sacrifício de comunhão, de festa. Então se prepararam, fizeram e tem algo muito importante aqui, o sangue. Tirar o sangue numa bacia, dividir em duas partes. O símbolo de Deus é o altar. O altar é a presença, é o símbolo de Deus no meio do povo. Parte do sangue é depositado no altar, que é o compromisso com Deus, é a parte de Deus. Deus está presente no meio do povo, simbolizado no altar. A outra parte é aspergida sobre o povo como aliança. Olha, aspergir o sangue sobre o povo, aliança. Nós fazemos aspersão com água benta sobre o povo, simbolizando o batismo, o perdão dos pecados, a reconciliação. Aqui, simbolizando isso, é o sangue. Muito tempo depois, o sangue era aspergido no altar e no véu do templo. Lembra que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então, quer dizer, não existe mais sacrifício de sangue, porque Cristo derramou seu sangue por todos. Por isso que é o sangue da nova e eterna aliança. Por que eles faziam isso com o sangue? Porque o sangue é o símbolo da vida. Qualquer pessoa que perder muito sangue vai morrer. E o povo judeu acreditava que o Espírito, o que traz vida para a gente é o sangue. Então o Espírito é o sangue. Então por isso que eles vão proibir, inclusive, comer carne com sangue. Até hoje muitas pessoas evitam comer carne com sangue. Porque fala, né? Porque na Bíblia estava falando isso, que era proibido, porque eles acreditavam isso, que o Espírito é o sangue da pessoa. Então o sangue é o símbolo da vida. E a vida é dom de Deus, então nós vamos oferecer a Deus aquilo que é vida. Então, o rito para o judeu, para o povo da Bíblia, eles entendiam isso. Para fazer um sacrifício com Deus, é com sangue. Todo tipo de sacrifício de aliança que a Bíblia vai falar, era derramando sangue. Então, era compromisso com sangue, no sentido de até a vida é oferecida. A vida é oferecida neste sangue. Então, nesse sentido, o povo se prepararam, fizeram o rito e o povo assumiu. E aí vem então a expressão que é o tema do nosso encontro. Este é o sangue da aliança de Javé, que Javé faz com vocês, através de todas estas cláusulas. Então, volta aos mandamentos. Então, os 10 mandamentos é selado agora nesse sacrifício dos animais que são mortos aqui. O livrinho depois vai mostrar para nós tudo isso, o que simboliza, como é que vai sendo feito tudo isso. Moisés ergue um altar de pedra. O altar é o lugar do encontro do povo com Deus.
Então você pode acompanhar, né, no Aprofundando a Palavra, que vem os comentários para ajudar a entender melhor esse texto. Então, o lugar sagrado é o altar. Até hoje, nas nossas paróquias, na nossa igreja, o altar é a principal peça de uma igreja. A principal peça de uma igreja é o altar, porque é ali no altar que se transforma o corpo e sangue de Cristo em Eucaristia. O sacrário é depósito da Eucaristia, que foi transformada no altar, em corpo e sangue de Cristo. Então, o altar é a principal peça de uma igreja, porque só vai a Eucaristia para o sacrário se passou pelo altar. Então, é chamado também a mesa do sacrifício de Cristo. E o Cristo se tornou altar e também o Cristo se torna o Cordeiro, porque ele derrama o sangue. Quando João apresenta Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus vai derramar o seu sangue. Então, os animais para o povo judeu era muito importante por duas coisas. Primeiro, porque da carne, da comida e é valor econômico. Mas os animais dariam sangue. E quanto maior o animal, mais sangue, então maior seria o sacrifício, eles entendiam. O melhor seria, então, o boi é o maior animal cobiçado para um sacrifício. Agora, o que aconteceu? Por que Jesus teve que fazer uma nova aliança? E esse é o centro de toda a palavra de Deus para nós cristãos e católicos. Se o povo fez aliança com Deus, se o povo caminhou com Deus, por que Jesus teve que vir fazer uma nova aliança? Então, isso que é muito importante. No nosso novo livrinho, nós vamos ver um pouco a história, o panorâmico histórico da salvação. O povo que Deus fez aliança, o povo que Deus criou, o povo que Deus libertou, esse povo nunca foi fiel à aliança feita com Deus. Sempre eles pecavam contra Deus. E aí, na sequência do livro, nós temos aí, na página 53, um texto falando da idolatria. A Igreja Católica é muito questionada, dizendo que os católicos são idólatras. Várias pessoas criticam os católicos por adorar imagem, ter imagem, fazer imagem. Então, a grande questão da Bíblia é a idolatria. O povo que caminhava com Deus, entenderam, e fazia imagem de deuses. E essas imagens eram adoradas como Deus e Deus que tinha poder. Quanto maior a imagem, pois fosse um touro, e é por isso que o pessoal do deserto vai fazer um bezerro de ouro para adorar como Deus, porque eles acreditavam que o Deus deles era forte e o símbolo do animal mais forte era o touro. Como também animais com cabeças humanas, no Egito tinha muito isso. E um dos animais que eles adoravam muito como Deus era uma serpente. A serpente era um símbolo muito forte dos deuses cananeus. Por isso que tem então a história de Adão e Eva, a serpente que enganou a mulher, a serpente que vai ser perseguida, esmagada, e depois lá no final da Bíblia também vai ter a serpente, ou o grande dragão, que é o símbolo da serpente, que vai querer combater, né, a mulher, que é chamada depois da besta do Apocalipse, o grande dragão que persegue. Então a serpente era um animal muito simbólico e servia como ídolos. Era adorado o Deus serpente. E para mostrar que a serpente não é Deus, então vem a história da criação e depois essa questão lá no Apocalipse falar que a perca, né, a serpente, o Deus serpente, ou o Deus da idolatria foi dominado totalmente. Mas também muitas vezes a serpente serviu para que o povo visse o poder de Deus. É o caso que Moisés fez uma serpente. Deus falou para Moisés, faça uma serpente de bronze. Coloca numa haste, e quem for picado, mordido por uma serpente venenosa, e vier e olhar para esta estátua, vai ser curado. Então, quer dizer, aqui no texto vocês vão poder ver que muitas vezes a Bíblia condena, sim, as imagens feitas para ser adorada como Deus. Mas muitas vezes Deus mandou fazer símbolos, faça a arca da aliança, faça o altar, faça as estelas, para que seja adorada como sinal, mas na verdade para ser venerada, para ser um sinal. E quem passar por esse lugar e ver este altar, porque os altares eram feitos, não era no templo, o altar era feito na beira das estradas, nos montes onde o povo ia, para que no altar simbolizasse a presença de Deus, ou saber, este povo fez
aqui um compromisso com Deus. As estelas eram representação também religiosa. As estelas eram grandes pedras colocadas em pé, onde o povo sabia, aqui aconteceu aliança de compromisso de fé com Deus ou com os deuses, dependendo da religião, o povo fazia isso também com os seus deuses diferentes. O que aconteceu? A Bíblia, Abraão, a fé de Moisés, a fé dos profetas é a fé no Deus que liberta, no Deus que cria e no Deus que olha para o povo necessitado. Então essa fé vai se estabelecendo, que o mal veio pelos inimigos de Deus. E os inimigos de Deus tentam tramar. E o poder do faraó, o poder do império, como o poder de Herodes, como o poder do imperador romano, tudo isso é simbolizado no mal. E o poder de Deus é simbolizado na palavra da aliança do compromisso, de ouvir a Deus e fazer a justiça, com o povo pobre, com os excluídos. Então essa aliança, Jesus, ao vir fazer uma aliança de Deus com o povo, do Deus Criador, Salvador com o povo, ele fez com o seu sangue para proibir que se fizesse mais alianças de sangue. Então, por isso que é a nova e eterna. Então, não tem mais aliança, porque Jesus fez aliança definitiva com o seu sangue, o seu corpo. Ele se ofereceu para que não precisasse mais fazer o sacrifício de sangue. Por isso que o véu do templo se rasga de cima a baixo, lá quando nós rezamos na Sexta-feira Santa, ou na Paixão de Cristo, quando vemos isso. Então, nesse sentido, a nova e eterna aliança em Cristo é para dizer o povo tem que voltar para Deus a partir do ensinamento de Jesus. Então é por isso, ao ler o Antigo Testamento, tudo que está no Antigo Testamento, nós temos que ler a partir de Jesus. É Jesus o ponto central da nossa fé católica cristã. Então, o ensinamento de Jesus, o Evangelho de Jesus, o que Jesus ensinou e fez, é isso que condiz se nós somos ou não discípulos e seguidores de Jesus. Nós não podemos, então, ficar presos aos 10 mandamentos. Lembra que nos 10 mandamentos, a lei é a vida, é o 5º mandamento, a vida. E Jesus veio e disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Os 10 mandamentos, Jesus transformou em 2, ame a Deus sobre tudo e o teu irmão como a ti mesmo. Nisso consiste, obedecer à lei de Deus. Mas os judeus interpretaram os 10 mandamentos e criaram 613 regras. Só contra o sábado você peca 39 vezes, imagina. Então, a lei interpretada do Antigo Testamento, por causa da idolatria, e ser idólatra não é só adorar um Deus imagem. Ser idólatra é adorar o dinheiro, adorar o seu carro, a sua casa, a sua vida, o seu bem-estar. Muita gente, e é por isso que Jesus fala, ninguém pode servir a 2 senhores, porque vai amar um e desprezar o outro. E quando a gente ama o dinheiro, a gente despreza o Deus verdadeiro. Nesse sentido, então, a palavra de Deus, a Bíblia, vem iluminar a nossa vida. Quando Jesus começou lá com o discípulo de Emaús, falando, a partir de Moisés, é isso que Jesus está fazendo. Ele está atualizando os ensinamentos que Moisés deixou para que o discípulo de Emaús, e Lucas coloca escrito isso para que todos os cristãos possam entender o que é que Jesus está querendo. Então era preciso que cumprir tudo o que estava escrito nas profecias. E aí veio os profetas, um bloco de livros muito importante para nós lermos e conhecer o que é que os profetas falaram em nome de Deus. Nossos próximos encontros serão uma continuidade. Nós vamos voltar, então, com todo o panorama histórico bíblico agora. Nós fizemos esse aqui só da aliança, os 10 mandamentos. Aí nós vamos pegar lá do Adão e Eva, Aber-Caim, Noé, nós vamos pegar a história dos grandes personagens da Bíblia e vamos chegar até o Apocalipse. Então serão, ao todo, quase 30 livros. Quase 30 encontros, novamente, igual foi o Apocalipse. Agora, bem mais fácil, mais curtos os livros, e após cada encontro vai ter as celebrações, cada 5 encontros uma celebração, um encontro celebrativo. Então fique atento, curte nossos vídeos, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal do DATV, passe as mensagens, faça a pergunta, entre no grupo de WhatsApp para a gente poder estar conversando melhor. Que Deus abençoe vocês, até o nosso próprio livro e o nosso próximo encontro.